Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é mais um Pode Ser, podcast do Diário da Capital, com Saulo Maciel. E hoje eu trouxe aqui a querida, a mestra, Edlen Lindoso, a mulher do marketing digital. Edlen, bem-vinda. Muito obrigada. Depois de uma introdução dessa, eu senti assim, o peso da responsabilidade agora. Tava tudo tranquilo aqui antes de começar e agora mestra de marketing. Muito obrigada. De nada. Edlen, é um prazer te receber aqui, é muito legal a gente poder trocar essa ideia aqui com o pessoal assistindo a gente que sempre conversa no off. Sim, é verdade. E me conta aqui um pouquinho pra gente ir te introduzindo pro pessoal, para quem ainda não te conhece, mas está te conhecendo agora. Muito bom. Como é que a gente começa esse trabalho maravilhoso que tu faz hoje? De marketing digital. Primeiro, eu não vou vender nenhum curso aqui, fiquem tranquilos. É verdade. Tá? Não tem nenhum curso a ser vendido aqui. Também não vamos falar de marketing multinível, que é outra coisa. Então, eu já começo dando esse disclaimer. Nós assim. não vamos falar sobre pirâmide. Não, por favor, até porque, né, é ilegal, você manja mais disso do que eu. Então, assim, fiquem tranquilos. Eu já trago esse disclaimer, marketing digital não é só sobre isso. Fiquem tranquilos, eu não vou vender nenhum curso, tá tudo certo. Mas para quem quer iniciar assim, nessa área, a minha trajetória ela foi bem atípica, na verdade, né? Uhum. Então, eu falo que eu entrei no marketing digital quando tudo era mato. Porque faz um bom tempo. Abriu o ramal, né? Exatamente. Eu fui assim, eu tava dirigindo o tratorzinho, abrindo ali a BR. Foi mais ou menos isso. E aí, se a gente for parar pra pensar, esse é um advento muito recente, né? Então, obviamente, a pandemia acelerou muito o uso da internet nos negócios, a digitalização de muita coisa. Mas antes disso, no Brasil, o marketing digital estava dando ali, né, seus baby steps, ele estava ali engatinhando ainda para começar. Eu comecei com a administração. Aquela, como todo jovem que passa na faculdade com 16 anos, não sabe o que tem que fazer da vida, faz o quê? Administração. Eu não fui diferente e fiz administração. E aí, olha que engraçado, eu lembro que eu prestei vestibular para a UFAM e passei para ciências políticas. Era Olha capaz de aí. a gente estar trabalhando... Tu já pensou? Deus me livre, olha que perigo. Aí a minha mãe falou assim, tá, mas você vai trabalhar com isso, tipo, o que o cientista político faz, né? Eu falei, então, não sei responder essa pergunta. Ela falou, então vai fazer administração, minha filha, que é um negócio assim, não é mais possível, empregabilidade, né, e tal. E aí eu comecei com administração. E aí, fazendo administração, eu comecei a perceber que, naturalmente, eu tinha uma inclinação para pessoas. Uhum. Eu gostava de observar, tipo, por que a pessoa comprou, sei lá, esse copo e não aquele? Qual é a diferença? Qual é a Além do diferença? preço. Aí eu ia pros lugares, sabe aquela coisa assim, nossa, eu acho que isso aqui é lavagem de dinheiro. Eu não sei como lava dinheiro, mas já foi algum negócio falando assim, nossa, eu acho que isso aqui é lavagem de dinheiro, gente, não é possível. Eu tinha essa percepção, sabe? Eu ficava assim, gente, mas como é que esse negócio funciona? Porque assim, ó, não tem ninguém aqui, como é que ele paga essa conta? E comecei a me perceber com essa inclinação natural durante a faculdade de administração. E aí, eu resolvi me especializar em marketing, que era algo mais próximo disso. E aí, segui nessa especialização de marketing, publicidade e propaganda. E sempre trabalhei com marketing tradicional. Então, trabalhei na Coca-Cola, na Telefônica Vivo. E achava que a minha vida ia ser no mundo corporativo do marketing. E aí, eu comecei numa crise existencial, que, tipo assim, eu vendia coisas que eu não comprava. Eu falava, gente, marketing é horrível. Eu acho que a maioria das pessoas pode ter também essa percepção de marketing, né? Ele te vende coisas que você não precisa, né? Por um preço que você não pode pagar. Eu tava nesse momento, assim. Eu falei, não, deve ter um outro caminho aqui. Porque marketing pode ser outra coisa. E aí, em 2016, eu resolvi empreender. Então, foi a primeira vez, assim, eu abri uma consultoria de marketing, que era a única coisa que eu sabia fazer na vida, né? Para empreendedores. Olha que legal. Porque eu acreditava que o marketing podia ajudar muito mais essas pessoas, dar voz mesmo a essas pessoas, né? Às vezes você tem uma ideia que tá aí, um sonho que tá aí, e tá na gaveta, e aí você fala assim, pô, eu queria muito fazer isso, só que você não tem todas as ferramentas para conseguir executar aquilo, né? Às vezes a gente é muito bom na nossa área técnica, né? A gente sabe muito daquilo que a faculdade formou e propiciou pra gente,
Só que quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente começa a entender que precisa de outras habilidades. É esse ponto que a gente tem que conversar hoje. Exato. Porque a gente vê que as pessoas, por exemplo, elas pensam em empreender e, inclusive, até tem dados que dizem que o número de empreendedores que são pessoas, são CPFs se tornando CNPJs, ele tem crescido muito no Brasil, né? Mas aí ainda existe aquela barreira dos CNPJs que não sobrevivem os primeiros 12 meses de negócio, né, na operação e tal. E aí a gente vai percebendo que essas pessoas, elas precisam de um direcionamento, né? Sim. E é aí que tu chega. E aí que eu chego. Porque marketing, querendo ou não, é uma parte muito importante para um ponto essencial, que é a saúde financeira do negócio. Então, o marketing, ele toca pontos essenciais para o negócio. Vendas, o comercial, retenção, né? Retenção. Então, assim, acho que o que diferencia, né, um negócio de só uma ideia é a capacidade que ele tem de gerar receita. Então, você pode estar empreendendo no seu propósito, pode ser o propósito mais lindo do mundo, mas se você não tem uma saúde financeira, esse negócio não consegue atingir os objetivos que ele precisa atingir. Então, você não consegue contratar pessoas, você não consegue pagar suas próprias contas, né, com aquilo ali. Então, a saúde financeira do negócio, ela é o primeiro pilar, principalmente nesses primeiros 12 meses aí que você falou, né? Que a galera entra no Vale da Morte. Então, a galera começa a empreender, você começa super motivado, com uma ideia incrível, você fala, agora vai. E aí, você vai para a realidade do mercado, onde você tem que entender sobre logística, sobre fornecedores, sobre vendas, sobre entregas, sobre financeiro, sobre como captar e reter clientes. E aí, você fala assim, não, peraí, eu só queria, confeitar, só queria fazer bolo. Eu só queria, eu só queria editar vídeos. Eu só queria, ensinar... Revisar textos. Revisar textos, que eu estava falando daqui a pouco. Então, assim, você vai nessa formação muito específica, só que o empreendedorismo, ele te chama para ser um gestor e não um especialista técnico. E ninguém te conta essa história até você começar a empreender. A verdade é essa. E o marketing te ajuda em muitos desses aspectos, né? Até, desculpa te interromper, a gente tem essa cultura de não saber, né? Porque tem muito daquela cultura também o cara tá lá bonitão, aí ele fala, porque isso é uma carreira de sucesso. E você precisa acordar cedo, treinar, tomar um shot de saúde e não sei o quê. A resposta está dentro de você, seja maior do que a sua melhor desculpa. Saia da zona de conforto. Eu nem entrei. Eu falei, se essa aqui é a zona de conforto, o que nos resta, não é mesmo? É verdade, é isso aí, entendeu? Mas esse é um ponto muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, onde a gente tem muita informação a todo momento. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos que a gente compra. Então, assim, não compre conselhos de pessoas que não construíram aquilo que você deseja. É aquela coisa do assim, o cara ficou milionário vendendo curso sobre como ficar milionário. Ele não era milionário antes. Ele não era milionário, Ele criou o curso e com o curso ele ficou. Então, a gente precisa muito analisar o que a gente está consumindo, de quem a gente está consumindo. A realidade do empreendedorismo no Brasil, ela é muito atípica. Hoje, segundo a Jusceia, 85% das empresas cadastradas são micro e pequenas empresas. Então, é essa galera que vai gerar a economia do país. Você está falando, né, do CPF, que é um CNPJ, que está aí nessa indecisão. Isso é muito reflexo de uma cultura do Brasil, assim. A pessoa não empreende porque, eu vou para Harvard estudar business e não sei o que lá, e aí eu vou me preparar para abrir um negócio. Não, a gente abre negócios... Porque tá precisando de dinheiro. Exatamente. Pagar a conta, Exatamente. Então, assim, esse é reflexo do mercado brasileiro. Então, a maioria dos empreendedores começa a empreender por necessidade ou por uma baita oportunidade. Ele fala, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Essa aqui é a minha janela. Essa é a minha janela e ele embarca nisso daí. Então, obviamente, ele vai motivado por outros aspectos. E aí, a realidade do negócio, eu acho que, assim, a melhor escola que eu tive na minha vida, o melhor MBA, foi empreender. E olha que a minha formação é em administração, eu sou especialista em marketing. Quando eu resolvi empreender, a gente estava até falando ainda há pouco, que essa semana agora foi uma semana muito complexa, porque eu desenhei todo um lançamento e, gente, deu errado. Ponto, deu errado. Só que ninguém... ofereço este surto. Exato. Aí eu falei, tá, beleza, ok, deu errado. E agora, o que eu faço?
Porque é muito mais sobre a nossa habilidade de entender que a gente não sabe tudo e que a gente vai ter sempre que aprender do que qualquer outra coisa. A gente está lidando com o mercado. Um especialista em marketing é uma pessoa que estuda mercado. O que é o mercado? Mercado é um organismo vivo. Nós somos afetados pelo mercado e o mercado nos afeta. Então, a forma como a gente compra, a forma como a gente consome conteúdo, isso tudo muda o que a gente prioriza para gastar aqui o nosso rico dinheirinho. Tem gente que perde até a saúde mental consumindo um conteúdo que não é para ela, né? Exatamente. E aí você se coloca num lugar onde, assim, você tem que ser perfeito. São recortes. Exatamente. Só que a realidade do mercado não é essa, a realidade do empreendedor não é essa. Então, ele é muito mais sobre... o primeiro grande passo, assim, você perguntou, quem que quer começar nisso? O que que precisa fazer? Por onde precisa começar? Buda tem uma frase que ele fala que a sua mente é a sua lente. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar é a sua mente. Você precisa estar preparado para o fracasso, você precisa estar preparado para receber não de cliente, você precisa estar preparado para olhar para sua inabilidade. Tipo assim, eu não sei fazer isso aqui, cara. Eu não sou bom nisso daqui. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Eu preciso de alguém. Eu preciso me desenvolver. Tipo, eu sou muito bom nisso daqui, beleza. E no que eu não sou bom? Porque as fragilidades do negócio, elas normalmente estão aí. A gente só consegue liderar os nossos negócios até onde a gente vai. Então, até onde vai a nossa capacidade de falar assim, cara, eu preciso contratar, eu preciso terceirizar, eu preciso me especializar. Essa é a primeira coisa. Ninguém ensina a gente a empreender de fato. Então, quando você vai para essa realidade do empreendedorismo, você tem que estar preparado para isso. Tua mentalidade é a primeira coisa. Então, você vai lidar com aspectos que são muito desafiadores. É porque você quer acertar de primeira. Todo mundo quer fazer o 6 em 7, que a gente estava falando, quer faturar 6 dígitos em 7 dias no primeiro lançamento. Eu sempre brinco falando assim, olha... O Slash não acertou o primeiro solo, não. Entendeu? O primeiro solo dele deve ter sido horrível. Então, assim, a gente vai melhorando com esse processo, né? Essa é a primeira coisa. E esse é um estado muito desafiador. Então, você olhar para essas suas faltas e falar assim, eu preciso desenvolver isso daqui. E mapeá-las, né? Porque às vezes a gente tá vendo ali um problema na empresa, pô, eu tenho um problema no financeiro, eu tenho um problema ali no RH, eu tenho um problema aqui de captação de cliente. E aí você vai procrastinando, e esse problema, ele vai se tornando um problema cada vez maior, e isso prejudica de uma forma, assim, considerável os negócios. Então, eu acho que o que faz as pessoas ali nesse primeiro ano não terem tanto sucesso nos seus empreendimentos é essa percepção distorcida da realidade. Uhum. É ótimo você ser otimista e falar assim, não, o primeiro lançamento vai ser incrível, vai ser maravilhoso. É ótimo, mas esteja preparado para que ele não seja. Esteja preparado para o outro cenário. A gente se prepara o lado B, né? A gente se prepara pouquíssimo, né, para os cenários. A gente fala, não, meu plano A é esse, vai dar certo. Mas não é só sobre vontade, né? Não é só sobre trabalho duro. Ao contrário do que muitos coaches vendem na internet, né? Não é só disciplina, não é só trabalho duro. Não é só tomar seu shot de saúde. Infelizmente não. Infelizmente não. Existe uma questão de insistência que você precisa ter muito claro isso, né? Porque você vai precisar insistir ali naquele processo. Você está aprendendo uma habilidade. Muita gente vai para o empreendedorismo em transição de carreira, que é também um outro ponto. A pessoa sempre trabalhou com uma coisa na vida dela. E aí ela resolve empreender com algo que era um hobby, uma paixão, ou era uma habilidade, mas que ela não necessariamente trabalhava com isso antes. Então, além de empreender, você está transicionando de carreira. Então, tem habilidades ali que você vai precisar desenvolver e você vai precisar acertar nesse processo. Então, acho que a primeira coisa é isso, é se preparar mesmo, né, para as possíveis falhas e entender que isso é o processo, né? Não é que tá acontecendo só com você. O problema é que na internet... Ninguém conta. Ninguém fala isso. Ninguém vai chegar pra ti e falar assim, olha, comecei o mês no negativo. Partiu consignado. Ninguém fala isso. Ninguém vai falar isso, entendeu? Isso. Todo mundo vai se mostrar, não, porque eu sou uma pessoa de sucesso. Exato. E vai com carrão. Vai estourar o limite do cartão de crédito alugando um carrão pra fazer um vídeo saído de um carrão. Exatamente. E tal, não sei o quê. Mas esse é um outro ponto muito interessante dentro do marketing digital, né? Por que tem tanta gente, né, com carrão, tem tanta gente com mansão, tem tanta gente viajando e colocando isso como... padrão, né, de vida. É como se... Exatamente, como padrão de sucesso. Como assim, eu dei certo, né, porque eu viajo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque isso dialoga muito com uma necessidade nossa, né, do material, do tangível. De ter e de pertencer, né? Exato. E aquilo não necessariamente é uma verdade. É aquilo que você falou, tem muita gente que aluga casa, que aluga carro para passar essa mensagem.
Aquele finge até que atinge, a galera não entendeu muito bem como é que isso tá funcionando e passa um pouquinho ali da cota. Então, cabe a quem tá consumindo esse conteúdo essa responsabilidade de fazer esse filtro, né? Então, assim, o cara tá lá, ele não tá lá à toa. Eu sempre falo, não tem almoço grátis. Então, hoje, a moeda mais importante do mundo não é o dólar, não é o euro, é uma coisinha chamada atenção. Então, para onde a atenção vai, o financeiro vai. Vai junto. Vai junto. Então, hoje o que a gente tem no marketing digital é uma luta pela atenção. Porque se eu tenho a tua atenção, muito provavelmente eu terei também um retorno financeiro em cima disso. Eu vou converter essa atenção em dinheiro. Eu vou converter essa atenção em dinheiro. Então, eu sempre falo, se você tá aí na internet e você não tem, né, um perfil profissional, ou enfim, você tá ali só como consumidor de conteúdo, né? Eu sempre falo que se você não está vendendo, você está comprando. Você está comprando uma ideia, você está comprando uma percepção de consumo. Um conceito. Então, imagina assim, às vezes você nem tá pensando em comprar, sei lá, um telefone novo. Aí você começa a ver uma galera falando de um modelo específico que lançaram e tal. E aí você começa a ser atingido por anúncio, aí tem um monte de review, tem matéria saindo no jornal. Você nem sabia da existência daquele produto, mas a partir daquele momento você começa a cogitar e falar assim, cara, eu acho que tá na hora de eu trocar de telefone. Acho que pode ser. Chegou o momento. Chegou o momento. Aí agora a gente tá em setembro, enquanto gravamos esse podcast, estamos em setembro. Daqui a pouquinho tem um advento comercial chamado Black Friday. E aí esse determinado produto, que era, sei lá, 297, que no marketing tem sempre o 7, né? 297, 997. Era 297 esse produto. Aí na Black Friday ele vai estar por 197. Você fala, pronto, vou comprar. E é um processo muito sutil, a gente não se percebe nesse lugar. Então, se você hoje está presente nas redes sociais, tá ali horas e horas consumindo feed, o brasileiro é o terceiro povo mais conectado do mundo. A gente só perde para os filipinos, e eu não lembro agora qual é o primeiro. Será que é Índia? Deve ser, porque a galera lá bate forte na internet. O brasileiro hoje passa 9 horas e 30 minutos online. É quase um expediente, né? Tipo, a gente trabalha 8 horas por dia. 9 horas por dia você tá ali na internet. Então, é bastante coisa. E aí, se nessas 9 horas ali, em média, que você tá consumindo o conteúdo que você tá na internet, você não se atenta pro que você está consumindo, então, assim, se você não está vendendo, você está comprando. Não tem pra onde correr. E aí, o que eu faço hoje é basicamente chamar a atenção das pessoas para isso. Qual é o meu grande objetivo com o marketing digital? É que você entenda o jogo que está sendo jogado. E a partir disso, você tome uma decisão. Você pode usar isso a seu favor, das suas ideias, dos seus projetos, dos seus negócios, ou, que pode ser também um caminho, ser um consumidor mais consciente disso. Então, você entender o que está por trás desse algoritmo que te coloca ali 9 horas por dia, não é à toa, né? Então, existe uma equipe de especialistas que pensa em cada atualizaçãozinha dessa que vai... Olha, ele viu 2 posts sobre, sei lá, o cara que tá vendendo casas de luxo. Aí pronto, só vai ser isso a tua vida. Tu vai entrar no YouTube, vai ter esse anúncio, tu vai entrar no site, no portal de notícias, vai ter um banner sobre isso. Isso é o que a gente chama de remarketing. Então, a gente tem como saber, né, se você for lá, visualizou sobre aquele assunto, e a gente consegue, através de estratégias de remarketing, continuar apresentando para você esses conteúdos. Porque é quase que uma compra por indução, né? Exato. Mas é uma coisa interessante porque o que a plataforma entende? De novo, é o jogo da atenção. A atenção vale mais do que dólar, a atenção vale mais do que euro. Beleza? Beleza. Então, tá lá no Instagram, você interagiu com conteúdo sobre casas de luxo. Você curtiu um post, ou enfim, você ficou muito tempo vendo o mesmo reel sobre um cara tava apresentando uma casa de luxo. Que tu achou muito interessante. E você ficou vendo ali, viu 2, 3 vezes aquele reels. O que a plataforma entende? É que esse assunto te chamou a atenção. Se esse assunto te chamou a atenção, é porque ele é um assunto interessante para você. A plataforma, ela ganha dinheiro tanto do cara que tá anunciando lá, certo? Né? O cara vai lá, coloca um dinheirinho lá para impulsionar conteúdo, ou dentro do gerenciador do Facebook para fazer lá a campanha de anúncios dele. A plataforma ganha dinheiro com isso. Então, o que ela faz? Ela fala, olha, eu tenho que ser um investimento muito interessante para esse cara, ele tá colocando dinheiro aqui. Então, deixa eu apresentar esse anúncio para ele aqui, para pessoas que têm mais propensão a comprar, a se interessar. Porque para quem tá anunciando vai ser, nossa, valeu super a pena anunciar aqui, é melhor do que anunciar em jornal, porque os meios tradicionais estão mortos, a rádio morreu,
tem sempre uma galera do marketing digital que fala isso. E eu já queria adiantar, tá? O tradicional, o offline não morreu e não morrerá, tá? Então, assim... Se um dia a internet cair, a gente vai ouvir rádio. Não, eu vi um Twitter esses dias muito engraçado. Que era um cara que tava falando assim, eu fui falar pro meu avô que eu tava ouvindo um podcast muito legal e que ele deveria ouvir isso. Aí ele virou pra mim e falou, meu filho, isso se chama rádio e existe no Brasil já tem um tempo. Eu amei, porque é isso mesmo, podcast, uma super novidade. Não é, chama rádio, já é bem antigo. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque existe sempre esse terrorismo, né? Tipo assim, o off morreu, a televisão morreu. E aí, se você parar pra pensar, por exemplo, a Google anuncia nos intervalos ali de domingo do Fantástico. A Apple anuncia na TV aberta, né? A gente tem aqui no Brasil, que a gente chama de OOH, que são as mídias out of home, que são aqueles outdoors, aqueles bandos que ficam, tipo, nas paradas de ônibus, front lights e não sei o quê. Aqui em Manaus mesmo, o TikTok tava com bem uns 100 na cidade inteira, os front lights. E aí você olha e fala assim, será que o off morreu mesmo? Ou será que a gente não tá usando da maneira certa? Será que é só um discurso? Será que é só um discurso? Uma guerrinha de narrativa? Eu acho que a galera vai muito no impacto do que tem essa fala, né? Mas não é uma galera que vive de fato essa realidade. Então, você percebe hoje que no Brasil, dependendo do que você for fazer, a rádio, a TV tem uma influência absurda na tendência de comunicação. Vender aquilo que eu não acredito? Exatamente, exatamente. E aí é muito engraçado porque nessa ânsia pelo like, por engajar, por viralizar, as pessoas acabam tendo alguns discursos, né, muito focados nisso e não necessariamente na verdade, sabe, naquilo que você realmente vê no mercado. Por isso que é importante você saber quais são as fontes, né, do que você está consumindo. Isso é um caso de pessoas que procuram aquela, como é que chama? Eu posso até falar o nome errado agora, mas é como se fosse um marketing... Não é essa palavra, mas tipo marketing de originalidade, uma coisa genuína, uma coisa que é aquilo mesmo, entendeu? Que é o que eu trabalho hoje em dia, inclusive dentro da minha mentoria. Eu chamo de marketing de autenticidade. Isso, essa palavra. Eu chamo de... Mas assim, da onde foi que surgiu isso, tá? Não é que eu sou tipo o gênio da lâmpada e meu Deus, agora a Edlin inventou um novo tipo de marketing. Não é isso. De novo, um bom especialista em marketing é um profissional que estuda o mercado. Então, a gente está sempre estudando tendências de consumo, tendências de comportamento, o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. É isso que a gente estuda e a nossa habilidade é fazer uma interseção disso com a realidade do seu negócio. Então, assim, beleza. Eu sei que podcast tem crescido muito, é uma mídia super interessante e aí, beleza, eu quero criar estratégias para o pode ser viralizar. Como que eu faço isso? Um bom especialista em marketing vai fazer essa leitura do mercado, vai entender quem são os teus concorrentes hoje, quem que tá falando do que você fala. Ele vai olhar e vai falar assim, beleza, os podcasts mais escutados do Brasil, eles fizeram o quê? E aí, a partir disso, ele cria uma estratégia condizente com a sua realidade aqui e aquilo que você deseja atingir. Esse é o papel do especialista em marketing. Então, quando eu olho hoje para o mercado, por que eu trabalho com marketing de autenticidade? Não é que a autenticidade é interessante. Não, a autenticidade vende. Porque lá atrás, a gente teve um momento dentro do marketing digital que a gente amava as vidas perfeitas. Tipo as Kim Kardashian da vida, sabe? Aquela selfie irretocável. E, de algum modo, aquela vida perfeita, incrível, que tudo dá certo. A pessoa é super feliz, rica, tem um shape incrível. A gente gostava daquilo ali. E aí, depois de um tempo, a gente começou a perceber que, de certo modo, aquilo não era sustentável. Aquilo ali não tinha uma verdade. A gente começou a enjoar desse conteúdo, falar, nossa, conteúdo chato. Cara. E aí, hoje, quando a gente está consumindo conteúdo, a gente quer o quê? A gente vê tanto, a gente tá tanto tempo online que a gente não quer mais do mesmo. A gente quer gente diferente. Eu sempre falo do fator Whindersson Nunes, que pra mim ele é o cara que vende autenticidade muito bem. Então, ele começou com uma câmera muito ruim, mas ele tinha algo que naquele momento ali da internet, a gente não tinha visto nada parecido. A gente não tinha sido exposto a nenhum tipo de conteúdo parecido com aquele. Então, quando eu falo de autenticidade para os meus clientes, eu falo nesse lugar. Você precisa encontrar a sua voz. Porque esse é um jogo de longo prazo.
Tô contradizendo todos os gurus de marketing da vida, eu sei. Porque todo mundo vem pra cá e fala assim, não, em um mês você é milionário. Né? Em uma semana você faz 6 em 7. Não, 6 em 7. É, o 6 em 7. Eu queria muito poder falar isso, mas não é bem assim. É um jogo de longo prazo, né? Ninguém abre um negócio querendo que em um ano ele feche. Então, por que você vai começar hoje uma conta no Instagram e daqui a um ano você quer o quê? Quer ter 1 milhão de seguidores, ou quer fechar essa conta, ou quer fazer uma outra coisa. Então, assim, os negócios digitais, eles se assemelham muito aos negócios tradicionais. A gente tá só usando um outro meio para isso. Então, imagina, eu vou abrir um negócio agora. O modelo mais básico de negócio tradicional, franquia. Em média, uma franquia tem aí o payback, o retorno desse investimento, em 18 a 24 meses. Aí eu vou abrir todo o plano de negócio. E tem ali, todo pronto. o plano de negócio, plano financeiro, gestão financeira, gestão de marketing, tudo mais. Beleza. E aí eu vou abrir uma conta hoje no Instagram, eu quero que mês que vem eu esteja milionário. Cara, isso não existe. Não tem como. Essa conta não fecha, entende? Se você for abrir um negócio hoje, físico, com todos os investimentos que você vai precisar fazer, contratação de pessoal, ajuste de processo, os 2, 3 primeiros anos de negócio, eles não vão te dar lucro. Né? Você vai estar aprendendo ali, você está melhorando esse processo. Aí eu abro uma conta nas redes sociais e aí pronto. Aí mês que vem eu quero estar super famoso, dando entrevista no Fantástico e tal, é isso que eu quero da minha vida. Mas vai estar convertendo? Aí é outra história. Exatamente. E aí, dentro desse processo de autenticidade, é isso que eu vendo para os meus clientes. Eu falo assim, olha, é uma jornada, não é uma corrida, tá? Eu faço normalmente um planejamento de 12, 18, 24 meses ali pra pessoa, sendo bem sincero, fazendo cenários mesmo. Olha, eu posso viralizar? Cara, pode, vai ser incrível, maravilhoso. Mas e se você não viralizar? Então, assim, a gente tem que ter esse cenário. E aí, eu falo sobre a autenticidade nesse lugar. Você não vai conseguir sustentar algo que não é verdadeiro por tanto tempo assim. E é aí que vem o cancelamento, porque a pessoa vende um negócio, né, a perfeição incrível ali da vida dela, e aí, sei lá, ela vai pra um Big Brother da vida, E ou tu você descobre que ela é chata, que ela é horrível. que ela acorda mal-humorada, que ela não dá bom dia pras pessoas. Exatamente. Esse lance da autenticidade me lembra 2 coisas. Vou te citar aqui. A primeira coisa é o seguinte, eu percebia que a minha mulher, ela seguia uma influenciadora uns anos atrás, que ela era milionária. Ela é milionária. O pai dela é fazendeiro, o marido dela é fazendeiro, a mulher... Agro é pop, agro é tudo. E assim, a mulher anda finérrima, realmente ela é uma pessoa muito elegante e tal. Só que assim... ela é descolada da realidade de 99% dos brasileiros, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Aí ela começou a fazer as coisas dela, né? Não sei o que, papapá. O meu primeiro insight com ela foi o seguinte, ela falou assim, eu não gosto, eu fui na Tailândia, mas eu não gosto da Tailândia porque o mar é muito verde. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí começou, tá. Até que um dia... Ela abriu uma loja de itens e tal, pra casa, e não sei o que, louças, e etc. E aí uma garrafa dela de vidro, tipo uma garrafa dessa assim, de vidro. R$500 uma garrafa. Eu falei, é vidro ou a garrafa é de diamante, né? Porque não é possível. E aí eu percebi que a minha mulher começou a se descolar dela, porque a minha mulher começava a se sentir mal de ver aquilo tudo. E... ser algo inacessível, né? além de ser inacessível, ela começou a deixar de se identificar, né? E aí, a gente vai pro lance do... por exemplo, com que você se identifica. Eu tenho uma prima, beijo prima, é a Nath Nascimento. Ela trabalha na televisão e tal, mas também ela tá no digital, né? E o foco dela é trabalhar com os empreendedores, fazer marketing, que eu digo assim, anúncio, né? Ela faz anúncio pro pessoal. Ela é influencer, ela é um canal de comunicação. Exatamente. Massa. Legal. E aí ela trabalha com os pequenos. Ela tem esse lance, assim, de ir com os pequenos, que eu acho muito legal. E aí uma vez eu tava conversando com alguém, e aí a pessoa falou assim, e aí eu comentei alguma coisa assim, e eu falei, né, da forma que ela trabalha, porque eu gosto muito da forma que ela trabalha. Não porque ela é minha prima, mas porque realmente eu acho incrível a forma que ela se comunica. E aí a pessoa falou assim, cara, mas ela é muito divertida e tal. A mesma pergunta que a minha mulher me fez. Ela é assim mesmo? Eu falei, cara, ela é exatamente assim.
Sim. Entendeu? Ela é do jeito que ela fala, do jeito que ela brinca com as pessoas que estão ali com ela e tal. Aquilo ali é ela de verdade. Ela não é um personagem. Uhum. Se você segue Nath Nascimento, ela não é um personagem. Entendeu? Então, assim... Agora é primo, ele podia falar mal. Eu né? podia falar mal. Eu tenho uns primos aí que eu também posso falar mal. Mas assim, ela é aquilo, cara. Sim. E é incrível, entendeu? Eu Isso acho é que extremamente... funciona. No que eu defendo de marketing, pra mim, esse é o único caminho. Porque, vamos lá, a gente tá falando de negócio, né? Então, eu tô falando de algo ali de médio e longo prazo. É impossível você sustentar algo que não é verdadeiro por todo esse período. Então, eu sempre falo isso. Eu falei, cara, produzir conteúdo dá trabalho e é um trabalho. Então, assim, você vai colocar suas caras ali nas redes sociais, você vai produzir conteúdo e tal, você precisa estar consciente de que vai ser um outro trabalho. Você tem um trabalho lá de atender seus clientes, você tem um trabalho lá do seu financeiro, você vai gerenciar isso. E a produção de conteúdo, ela é um trabalho. E eu vejo muita gente se esgotando nesse processo, por quê? Porque ela fala assim, não, agora eu tenho que usar aquela música pra viralizar no Reels, e aí agora eu tenho que fazer só Reels, não, agora eu tenho que fazer só carrossel, aí agora eu tenho que fazer só live, não, agora eu tenho que ir pro YouTube, agora eu tenho que fazer podcast. E você meio que vai sendo levado em várias correntes ali dentro do marketing digital, e você se sente perdido. Você não sabe, de fato, o que você tem que fazer, por onde que você vai começar. E aí você faz um monte de coisas, essas coisas não dão resultado, você se frustra dentro desse processo. Então, assim, o que dá base para você conseguir ter sucesso no marketing digital? A primeira coisa, a autenticidade. Mas o que é essa autenticidade, no final das contas? Muita gente acha que, eu sou introvertido, eu sou um cara mais sério, eu sou uma pessoa que, assim, não falo tanto, como que eu vou ser autêntico? A autenticidade não tem nada a ver com extroversão. De você ser uma pessoa extrovertida, ou mesmo uma pessoa criativa, ou uma pessoa artística. Você pode pegar aí no seu Instagram, mas você vai ver vários exemplos disso, de pessoas extremamente extrovertidas, criativas, mas elas não são autênticas. Você tem aquela percepção, já vi isso em algum lugar, ela tá repetindo isso, essa semana eu só vi isso. Então, assim, a autenticidade é você primeiro entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, que tipo de comunicador é você. Tem gente que prefere se comunicar por texto. Você vai colocar essa pessoa para fazer vídeo, vai ficar um vídeo horrível. Né? Sim, inclusive a gente falava muito sobre isso. Lembra que eu falei que ia ser um processo? Sim. Inclusive, ele é meu cliente também, então por isso que eu posso falar com convicção. E quando a gente começou, obviamente os textos dele incríveis, irretocáveis, muito bons. Eu falei, vai nesse teu processo, segue esse caminho até que você comece a se sentir confortável estando no papel de produtor de conteúdo, de uma pessoa que se comunica para encontrar o seu lugar. Hoje tá aqui, ó, apresentador de podcast daqui. Tá vendo? Hashtag eu já sabia, mas tudo bem, bora lá. Então, assim, isso faz parte do processo. E aí, por exemplo, se eu falo pra você assim, não, pra você falar dos assuntos que você fala, você tem que ser uma pessoa mais séria, você não pode ser tão expansivo e tal. Cara, isso não é você. Você vai fazer 1, 2, 3 episódios assim, no quarto você vai lá, não quero, vai procrastinar, falar, tem que gravar, não quero. Ai, que saco. Exatamente. Então, assim, você precisa entender quem você é. Qual é a grande graça da internet? Ela tem espaço pra todo mundo. Então, tem gente que se comunica muito bem por texto e que faz só isso. Você vai pegar lá os stories da pessoa, ela respondendo um monte de caixinha por texto. Tem gente que se dá muito bem com live, com formato de live. Por quê? Porque a pessoa desenvolve muito bem, ela fala bem, ela conecta, então faz live. Mas eu tiro fotos muito bonitas, então faça fotos estáticas. O que dá resultado hoje no marketing digital chama-se constância. E é isso que as pessoas não têm na vida, no geral. Então, você faz hoje uma semana de live, a semana que vem você não quer mais fazer live. Aí você começa a produzir conteúdo num aspecto, aí semana que vem você não quer mais. Porque, no resultado, não quero. E não é assim que funciona. Então, assim, independentemente do formato que você escolha, hoje, no digital, você pode ter resultado com esse formato. Só que você vai ter que ter constância. E as pessoas não têm constância nisso. E aí eu vou morrer nos primeiros 12 meses do meu negócio que eu acabei de criar. Vai. Então, assim, primeira coisa que eu falei, sua mente é a sua lente, né? Então, você tem que trabalhar a sua mentalidade, beleza. A segunda coisa, você tem que entender quem você é. Você tem que entender o que você quer falar. Hoje você pode falar de tudo, né? Abertamente na internet, você pode vender de tudo na internet real. Tem um case que eu sempre falo, que é de um americano, que ele vendeu pet rock, que ele vendia pedras para serem animais de estimação.
Só que isso era um grande experimento social. Obviamente, ele achou que nunca ia vender nada. E aí, ele fez uma campanha, uma copy muito boa, e foi um grande sucesso de vendas. Ele vendia pedras, gente. É pedra, tipo assim, não é uma pedra especial, colhida à luz da... Não, era uma pedra. Uma pedra colhida por freiras manetas Não. Era só uma pedra. Mas o argumento dele foi muito bom e ele conseguiu vender. Então, assim, você consegue vender quase tudo hoje na internet. Então, assim, escolha o que você de fato quer fazer, o que você quer falar. Por quê? Porque vai ser um jogo de longo prazo. Você vai precisar recorrer a isso todas as vezes em que, eu fiz uma campanha e não vendeu. Eu fiz um lançamento e não deu certo. Você tem que voltar para esse lugar e falar, beleza, eu tô aqui, é maior do que só esse lugar. Porque se for para ganhar dinheiro, você nem precisa estar no digital para ganhar dinheiro. A gente tava falando ainda há pouco de uma trend que tá acontecendo no TikTok agora, em que a galera imita alguns personagens e não sei o quê, e recebe dinheiro por isso. E aí tem uma americana que em 10 minutos de live no TikTok dela, ela faturou, se eu não me engano, $3.500. Eu vou depois revisitar esses valores, eu não tenho certeza. Mas foi 10 minutinhos, $3.500. Cara, quanto custa a nossa hora de trabalho? Eu quero chorar. Exatamente. Sabe aquela coisa da nossa mãe falar, devia ter feito concurso, devia ter aberto uma conta TikTok, entendeu? Devia ser é isso. Então, assim, para ganhar dinheiro, cara, existem várias formas de se ganhar dinheiro. Mas se você tem um propósito, se você quer abrir um negócio, seja verdadeiro com você mesmo, entenda, né, direitinho. O que você quer, porque você vai entrar no jogo ali de longo prazo, você vai precisar recorrer a isso. E seja você, entenda o seu perfil de comunicador, o seu perfil de liderança dentro do seu negócio e respeite isso, sabe? Não queira ser que nem as outras pessoas, sabe? Tipo, eu quero ser que nem o fulano, porque fulano deu certo aqui nesse meio. O que a gente vê muito é médico fazendo dancinha no TikTok. Aí você vai e fala, né, ele deve ser super divertido, né? Deve ser super... Chegar lá no consultório, ele também assim... Virose, vai. É só isso. Entendeu? Isso... Ibuprofeno. Exato. É uma gripe, tchau. Então, assim, isso gera um ruído na comunicação. Por quê? Porque você vai aproximar um público achando que você é super extrovertido, bem-humorado, divertido, faz dancinha no TikTok. Só que quando esse público entra em contato realmente com aquilo que você vende, ele percebe que você não é aquilo. E isso gera uma frustração. E é daí que a gente começa a ver os cancelamentos acontecendo. Isso me lembra uma história, numa viagem que eu fiz, Ellen. Tipo assim, eu estava viajando de férias com a minha família. E a gente foi num determinado lugar, num determinado shopping, de uma determinada cidade. Nossa, que misterioso. Num determinado país. Ok. Que... encontramos uma determinada pessoa. Um determinado artista. E, nossa, e na época, ele tava em evidência. Primeiro, porque ele tava numa novela. Então... Já sabemos até de qual emissora. A novela já captei aqui. Plim, plim. Aí ele tava em evidência e tal, e ele tava gravando alguns programas e tal, e tava na rede social, e tinha aquela imagem do simpático, do legal, né? Porque quando a gente vê uma pessoa simpática e legal, a gente pressupõe que aquela pessoa, ela é um ícone acessível. Né? Verdade. E aí, a gente, até o lance da identificação. Gente como a gente. Entendeu? E aí eu encontrei e tal, e a minha mulher falou assim, nossa, é o fulano e tal, não sei o quê. Eu falei, tu quer tirar uma foto com ele? Porque ela é meio tímida pra essas coisas. Ela falou, quero, então eu vou chamá-lo. Aí eu, com licença e tal, fui super educado, né? Porque a gente sabe que, né, tem dias e dias. E aí ele olhou pra mim, tudo bem? Aí eu, tudo bem, tal, porque... fã e tal, não sei o que, posso tirar uma foto? Pode, claro. Aí ele virou pra minha esposa pra tirar foto e fez assim, boa noite, e foi embora. Aí eu olhei pra minha mulher, ela olhou pra mim, eu peguei a foto e falei assim, vou apagar. Aí eu apaguei a foto. Pô, era pra você ter a prova, só pra falar, tá aqui a foto. Produção, coloca na tela aqui, só pra... mas isso acontece bastante. É claro que, assim, guardadas as devidas proporções, que nem você falou, às vezes a pessoa tá num dia super difícil, tá num dia que, enfim, né, não é o melhor dia dela e tal. Mas isso precisa ser uma preocupação, até, acho que você comentou aqui mais cedo sobre saúde mental. Então, assim, não adianta você interpretar um personagem nas redes sociais, porque isso no offline vai acabar te prejudicando.
E aí a gente sai desse lugar de que assim, só o simpático vende, só o cara muito extrovertido vende, só o cara bem humorado vende. Não, não é Calado assim. também vence. O calado também vence. Mas é verdade. E aí a gente fala muito de arquétipo de comunicação, né? Então, por exemplo, esse cara assim, super acessível, gente como a gente, me lembra sempre os comerciais da Havaianas, que sempre coloca esses atores na praia, curtindo, tipo, comprando picolé. Super gente boa. Você encontra eles na Tão praia, eles legal, não estão tão da eles não estão galera. assim, não. É. Eles não estão assim. Então é importante você zelar por isso dentro desse lugar de autenticidade. Tipo assim, cara, se você não é essa pessoa, isso não é um impeditivo de você ser bem-sucedido nas redes sociais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fico muito preocupada com essa questão, assim, é como se todo mundo tivesse que se encaixar em um padrão. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha tanto acesso aos dados das redes sociais. Então, quando tudo era mato, como eu falei lá atrás, o máximo que a gente tinha ali de percepção de sucesso, de um conteúdo bem sucedido, era alcance. Então, tipo, muita gente viu, daí que surge essa história, né, do viralizar e tal. Só que nos últimos 2, 3 anos pra cá, as plataformas de rede social, elas têm desenvolvido tecnologias para trazer mais dados pra gente. Então, hoje, um bom planejamento de conteúdo, ele se dá a partir de dados, né? Então, E aí eu preciso você toma analisar. decisão, né? Exatamente. Então, não é mais o achismo, tipo, eu gosto desse tipo de conteúdo, eu acho que vai viralizar, não. Existem dados ali dentro das redes sociais que a gente colhe para tomar essa decisão. E aí, o alcance, ele já não é mais uma meta tão relevante assim. O engajamento que a gente fala, né, ele precisa ser analisado com mais cautela. E aí, para nem todo mundo viralizar pode ser uma boa, por exemplo. Então, pega pautas quentes, pega, sei lá, um hit do momento. Aí, beleza, você tem um alcance. Cria uma treta. Cria uma treta, seja polêmico. E aí você tem esse alcance, né? Mas isso não necessariamente é o público que vai comprar aquilo que você vende. Então, beleza, você tem ali um perfil que tem 10, 20, 30 mil seguidores. Mas você converte menos de 1% disso, você não consegue vender para esse público. Eu sempre cito o exemplo das páginas de humor. Se você pegar páginas de meme, fofoca, de humor, elas têm, sei lá, 300 mil seguidores, 400 milhão. mil. E aí você percebe, quando elas querem vender algo, elas não vendem. Por quê? Porque a pessoa não tá lá pra isso. Então, você precisa também se entender nesse jogo. Você quer ser visto, você quer ter likes, você quer ter muitos seguidores, ou você quer vender algo? Porque o processo de vender algo na internet, ele é diferente. A preocupação não é viralizar. A preocupação é realmente ter uma estratégia concisa, que faça sentido. Converter, né? E converter. Então, beleza, eu tô fazendo 3 posts aqui todos os dias. Muitos dos meus clientes chegam com alguma insatisfação. Assim, ou eles contrataram uma agência, normalmente uma agência de fora, eles pagam caro por esse serviço e eles não estão tendo resultado. Só que eles não sabem dizer o porquê que eles não estão tendo resultados, porque eles não têm essa base, esse fundamento. Então, eu recebo constantemente essas pessoas, assim, que elas até fazem investimento em marketing, mas elas não estão felizes com o resultado daquilo ali. Mas por quê? Porque elas não têm clareza do que elas de fato estão buscando. Fala assim, eu quero minha agenda lotada, eu quero vender, sei lá, X mil por semana. Tá, mas isso não é um esforço só do digital. Nenhum post isolado vai fazer isso por você. Existe uma estratégia. E é por isso que é interessante ou você se especializar nisso, estudar sobre marketing, que particularmente eu amo, né? Sou suspeita para falar. Ou você contratar esses profissionais. Porque existe um conteúdo, um contexto ali muito específico. E aí você tem que lidar com outros aspectos do negócio. É aquela, né? Ou você vai ser mediano em muita coisa, ou você vai ser excelente, mas em poucas coisas na sua vida. E aí você tem que escolher que caminho que você vai seguir dentro do marketing. E eu, como empreendedora digital, eu tô passando por esse momento exatamente agora. Então, eu venho de um lugar onde beleza, marketing digital é algo muito novo, muito recente no Brasil. Então, tráfego pago, copywriting, que era o que a gente estava falando, que é uma escrita persuasiva, tudo isso é muito novo. Cara, você não tem uma faculdade para formar copywriter. Não existe isso. É recente. Isso ainda vai se transformar até sedimentar, até, né, de fato fazer sentido. Então, assim, eu venho também dentro desse processo no marketing digital como empreendedora. Então, eu estudei muitas coisas e eu comecei, que tem sempre aquele discurso, não, você com computador e internet, você faz tudo. Você resolve tudo. Milhões. É tipo o Rambo, um chiclete, uma caixa de fósforo faz uma bomba, entendeu? É tipo isso. Mas aí quando você vai, tráfego pago, anúncio, né? Você fala, não, fazer anúncios é muito fácil.
Você entra lá na sua conta, quando você vai fazer a sua primeira campanha de anúncios, você não colhe resultado, você percebe, pô, isso aqui é um pouco mais complexo do que me venderam. E isso é um ponto interessante, Evelyn, porque, por exemplo, se a gente pegar um pequeno empreendedor, por exemplo, o cara começou ali a empreender, e ele precisa, vendendo bem ou vendendo serviço, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado, né? E só que assim, muitas vezes a pessoa, ela não tem aquele traquejo de rede social, Sim. né? Ou então a pessoa até, ela é popular porque ela é uma pessoa comum, ela fala com várias pessoas que estão no meio dela, ali naquele ambiente dela, então por isso faz com que ela tenha um certo engajamento, mas quando se trata de vender, ela não é essa pessoa, né? Seja o pessoal, por exemplo, os empreendedores que estão naquelas galerias que tem no centro, que tem na Zona Leste, ou seja, pequenos lojistas, né? Que também estão um pouco mais próximos dos grandes centros. O que eles precisam fazer para destravar isso? Acho que a primeira coisa é entender para quem que eles vendem. Isso já elimina metade das dúvidas, assim, né? E começar a partir disso, desenhar aonde que é importante eles fazerem presentes. Então, por exemplo, nem sempre para quem você vende, essa pessoa tá no YouTube. Então não vale a pena, por exemplo, você fazer um vídeo longo, extremamente elaborado, ela não vai ver, ela não tá lá. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um para ficar mais claro. O empreendedor lá daquela galeria, lá no centro, né, e tal, que vende de um tudo, ou vende roupas ali, tá. O que esse cara precisa fazer? Para ele, o melhor canal que ele vai ter ali de vendas é quando ele consegue casar um Instagram com um WhatsApp Business. Por quê? Porque ele pode vender pelo WhatsApp. A pessoa passa lá e pega. Ele pode controlar ali. É muito mais interessante para ele do que ele ficar produzindo conteúdo do tipo assim, como combinar looks, olha, o tipo de tecido. Isso não é interessante para ele, o foco dele é outro. O cliente que tá indo lá, ele tá querendo variedade e preço. Ele não tá querendo saber se o algodão da roupa é um algodão egípcio. Agora, você pega uma loja, uma marca premium, dentro de um shopping, ela vai agir da mesma maneira? Não, ela vai usar o Instagram, ela vai usar o WhatsApp, só que como que ela vai usar isso? Aí para essa loja vale a pena, ela fala, olha, você investir numa camisa branca de botão aqui que custa R$600, você faz 6 looks com isso daqui, então ela é uma camisa versátil, olha, essa camisa aqui ela é diferenciada, por quê? Porque o que a pessoa tá buscando ali é diferente, então quando você entende para quem que você vende, você começa a entender aonde você tem que estar para se fazer importante para aquela pessoa, entendeu? Então, vale a pena ter, sei lá, um TikTok, por exemplo, se você vende, sei lá, serviço de transição de carreira, desenvolvimento pessoal, e aí o seu público é, sei lá, acima dos 25 anos, não é interessante você estar no TikTok. Essa galera tá no Instagram, essa galera tá no LinkedIn. Então você precisa entender para quem que você tá vendendo, para que isso comece a facilitar, te trazer clareza no teu processo de decisão. Então, para cada caso é um caso. Eu te citei aqui um exemplo de uma loja de roupa, que é lá no centro, uma aqui no shopping. Vai usar o Instagram e o WhatsApp. Vai, mas de maneiras diferentes. Então, você precisa ter essa clareza. E isso te ajuda nesse processo de tomada de decisão ali no dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. E, assim como no mundo dos treinos, da dieta, dos investimentos, quase tudo na vida, o básico funciona. O básico bem feito, com constância, funciona. Em 90% dos casos. Então, assim, você olha e fala, eu preciso investir em tráfego, eu preciso investir... Eu falo isso para todos os meus clientes. Eu falo, olha, a gente começa a investir em marketing, a desenvolver e trazer melhorias para o produto, para o serviço que eu faço, à medida em que esse dinheiro entra no caixa da empresa. Por quê? Porque se você tem um marketing que está tirando mais dinheiro da empresa do que ele está colocando, você está colocando em risco uma coisa muito importante para o negócio, que é a segurança financeira, que é a saúde financeira. Então, assim, como que eu vou fazendo os investimentos em marketing? Conforme essas vendas vão acontecendo, esse dinheiro vai entrando e a partir disso... Você vai criando um caixa. Você vai criando um caixa, você vai fazendo esses investimentos. Então, assim, ninguém começa com um time, com 5 câmeras, o cara para editar, um cara que vem aqui te maquiar. Ninguém começa desse lugar. Só que você precisa começar com o que você tem. Então, o básico, simples, muitas vezes, feito com constância, é o que vai te trazer mais resultado. Então, eu vou fazer e-mail marketing, eu vou ter uma landing page, eu vou fazer lançamento. Cara, pode ser.
pode ser que em algum momento você trabalhe com isso, mas agora você consegue fazer isso? Isso é executável? Então, não adianta eu vir aqui e falar assim, faça uma página de vendas, invista em tráfego. Sendo que, assim, boa parte desses negócios ainda estão ali lutando para conseguir fazer o básico dentro do Instagram, dentro de um WhatsApp, conseguir fazer uma conversão. Então, para a realidade dessas pessoas, isso não vai ser interessante. Ela vai investir dinheiro e isso não vai trazer retorno. E aí depois ela vai falar o quê? Esse marketing é só furada. Essa galera só quer... Só tá aqui pra ganhar meu dinheiro. É só um 7-1. Isso aí não funciona, não. Mas é porque você não faz esses investimentos de uma forma consciente, de uma forma consistente, né? Então, acho que essa que é a grande sacada. Você entender para quem que você vende e, a partir disso, você desenha as suas estratégias. E aí, obviamente, isso aí vai te dando mais clareza aí para conduzir o dia a dia. E transição, hein? Transição de carreira. É. Para quem quer ir para o marketing digital ou quer usar o marketing digital em transição de carreira, porque tem esses dois caminhos, né? Eu acho que o ideal para quem tá em transição de carreira e vai fazer o negócio acontecer, né? Quer fazer o negócio acontecer, né? Tá tipo saindo de um ambiente indo para outro e quer usar o marketing digital para isso? É. Olha, eu sempre falo do poder do trabalho depois do trabalho. É muito legal falar assim, peça demissão e invista no seu sonho. Mas, de novo, nem todo mundo é herdeiro. Seria muito legal, né, se fosse, seria muito bacana. Mas, para a maior parte das pessoas, né, até furando assim as nossas bolhas, para a maioria das pessoas, elas estão ali, elas são responsáveis pela casa, né, pela renda da casa. Existem pessoas que dependem ali delas, então não é só tipo, eu vou largar tudo pra viver meu sonho, se der certo, beleza, se não der, E vou ter outra coisa. E é uma coisa que a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar o programa, é que quando a gente tem um sonho e não tem um planejamento, ele é só um sonho, né? Ele é só um sonho. Então, quando você tira o sonho só da sua cabeça e você coloca ele num papel, você começa a planejar o seu sonho, ele deixa de ser um sonho e se torna uma meta. Perfeito. Isso mesmo. Né? No meio do caminho, a gente vai apanhar pra caramba. Com certeza. Faz parte do jogo. A gente apanha muito. Uhum. Mas aí chega um momento que a gente para de apanhar e começa a bater. Uhum. Né? Então, é muito importante a gente ter eu acredito, né? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, obviamente, mas eu acredito que a gente tem que parar de comprar sonho e transformar os nossos sonhos em metas, né? Pra que a gente possa... Que fosse falar piada de quinta série, parar de comprar sonho e montar a padaria, né? Começar a vender o sonho. Pode ser essa também, né? Sim, mas é muito importante isso, porque para que você tenha, né, essa clareza desse passo. A transição de carreira, ela é um processo. Né? Então, assim, eu me formei em medicina, peguei aqui meu diploma, eu já sou médico? Não. Você acabou de fazer uma formação. Você se tornará médico no exercício dessa profissão. Mas a gente não sai da faculdade com um diplominha ali e fala, sou isso. Não, você teve uma formação. Que nem a advocacia, né? O cara estuda... Todo estudante de direito descobre isso quando termina a faculdade, tá? Essa aqui é uma verdade. Você estuda 5 anos para você não ser nada. Você só se torna advogado quando você passa no exame da ordem. Perfeito. Entendeu? E aí você começa a advogar. É aí que você se torna advogado. Mas você estuda 5 anos para ser bacharel. Exatamente. Todos nós passamos por esse processo, né? Isso é muito engraçado. Então, quando você vai fazer essa transição de carreira, você precisa ter isso em mente. Ele vai ser um processo. Então, você vai ter que aprender novas habilidades, desaprender, que é o processo mais difícil quando a gente já tá adulto, né? É desaprender, deixar de fazer certas coisas para aprender coisas novas. E isso dentro do marketing digital, o que o marketing digital ele pode te ajudar nisso? Ele pode te ajudar no que a gente chama de reposicionamento, né? De imagem, de negócio, de marca. Então, ele pode te ajudar nesse reposicionamento. De você conseguir transmitir de uma forma mais clara para as pessoas que assim, olha, antes eu fazia isso, agora farei aquilo. E eu estou nesse processo. Dica, assim, de ouro. Não espera estar pronto para começar a fazer isso. Então, quanto antes você começar com esse processo, a gente fala de storytelling, né? De contar essa história, de falar para as pessoas desses seus interesses, melhor é esse processo de transição. Porque imagina, sei lá, você foi advogado durante 20 anos da sua vida. E aí, não satisfeito, não feliz. Quero fazer algo novo. Quero, sei lá, ser
mestre Cuca. Sei lá, você é o Masterchef da vida. Você quer fazer isso da sua vida. Tá. Beleza. Você vai começar esse processo de transição. Você vai investir em cursos, você vai começar a fazer isso, né? Um Summerage da vida. Perfeito. Pra mim, ele é excelente. Assim, ele é um dos top 5 copywriters do Brasil pra mim. Ele é muito bom mesmo. E ele consegue... E hoje ele fala disso, né? Ele fala de escrita, ele fala desse poder da palavra, da persuasão. É muito legal porque ele furou essa bolha. Porque ele poderia ter feito um produto, por exemplo, para advogados. Que nem um outro que também era magistrado, né? E saiu da magistratura porque ele viu que ele podia fazer mais ensinando os advogados a fazer o trabalho deles, né? Exato. E aí, ou então fazer como o Sam Merck, ele foi para uma outra área, assim. Ele pegou uma habilidade básica que ele já tinha, que era o quê? Ele lia muito, ele fazia interpretação de texto e ele escrevia. E ele levou isso para uma camada maior. Então, assim, eu posso fazer isso para textos jurídicos? Posso. Mas por que eu não posso falar disso como uma habilidade básica para você ser o que você quiser na sua vida? Porque você vai precisar de uma habilidade básica de comunicação. Então ele falou, para você vender, para você conquistar a gatinha dos seus sonhos, para você conquistar o emprego que você quer, você tem que se comunicar. E eu vou te ajudar a se comunicar melhor. É isso que ele faz. Então ele furou a bolha. Ele já não fala mais para aquele público, então ele foi para um público muito maior. Consequentemente, o faturamento dele também acompanhou isso. Porque, imagina, existe um nicho ali, né? Eu vou vender, sei lá, curso de escrita para advogados. Ou para quem quer prestar concurso dentro da área. Beleza, você tem um nicho. Mas e se eu falo para você, desenvolva a habilidade básica da escrita e conquiste seus sonhos? É um público muito maior. Então eu tenho uma copy que vai atingir muito mais gente. Foi exatamente isso que ele fez. Então assim, nesse caso, eu fui 20 anos advogado e quero ser o Masterchef da vida a partir de agora. Eu vou fazer essa transição. Se você esperar estar formado, ter tido anos de experiência dentro de um restaurante, para você começar a falar disso... Você nunca vai fazer. Você vai ficar mais 20 anos em transição de carreira. Porque você não se coloca prazos, você tá vivendo ali só aquele processo. E aí, para a audiência, para quem tá fora, é um grande choque. Fala, mas esse brother não era advogado até ontem? O que aconteceu aqui? Que agora ele tem um restaurante, ele faz o que da vida? Isso gera uma estranheza, porque é uma ruptura. Entende? Então, se eu tô falando de transição, é algo que está acontecendo quanto antes de você começar esse storytelling, quanto antes de você começar a se posicionar sobre isso e falar do seu processo também, é mais interessante. E aí é engraçado porque a gente se conecta com esse processo. Em maior ou em menor grau, se você for conversar um pouquinho com as pessoas, todo mundo tá no processo de transição. Seja dentro do próprio nicho, né, ascendendo ali e desenvolvendo habilidades, seja para nichos diferentes. Então, quando você fala de transição, isso também conecta com uma audiência. Fala, eu também tô passando por esse processo, eu também tô tendo que estudar coisas novas aqui, eu também tô tendo que me desafiar nesse sentido. Então, você acaba conduzindo também melhor a sua audiência. Então, para quem está em transição de carreira e quer esperar, tá perfeito, com uma parede cheia de diplomas, para falar sobre isso, você já tá perdendo tempo. Você consegue falar disso agora, da sua maneira e vivendo esse processo. Então, para quem está em transição de carreira, já adianto logo, comece o quanto antes as suas estratégias de reposicionamento. Isso vai te ajudar muito no teu processo, né? Tipo, de acelerar esse processo. E também fazer com que isso se conecte com essa audiência, para não chegar do absoluto nada, do dia pra noite, falar, mudei aqui, agora vou fazer tal coisa. Então, para quem está em transição de carreira, eu aconselho isso. E para quem está em transição de carreira para o marketing digital, que já é a minha praia aqui, eu vejo, a gente fala muito, eu acho que o marketing está saturado, né? Acho que todo mundo está falando disso, todo mundo tem um curso online, todo mundo vende alguma coisa. Mas eu tô nesse mercado especificamente desde 2018, com o mercado digital. Eu sempre trabalhei com marketing tradicional, de 2018 para cá, com o mercado digital. E quem tá nos bastidores, como uma pessoa que tá nos bastidores, o que eu te falo é que assim, a gente não tá nem perto de chegar no mercado saturado. A gente precisa muito de mão de obra nisso. A gente precisa de copywriters, de gestores de tráfego, de gestores de projetos. Então, para fazer os lançamentos, né, que a gente fala, o lançamento é uma estratégia de venda onde por 7 dias eu faço uma oferta, de 5 a 7 dias eu faço uma oferta, e ele tem algumas etapas que você cumpre até esse momento em que você abre esse carrinho. Isso a gente chama de lançamento, é uma estratégia de venda. E existem profissionais especificamente para cada coisa aqui. Tá falando por os meninos, quem edita vídeo, quem faz vídeos. Então, a gente fala muito sobre a importância do vídeo, né, e tal. A gente precisa de profissionais nessa área. Às vezes é uma pessoa que sempre teve um olhar, um senso estético apurado para fotografia, para vídeo. Nunca pensou em levar isso a sério.
Mas, cara, existe um mercado que te paga muito bem por Chegou a isso. sua hora, meu patrão. Por que não aproveitar isso agora? Então, as profissões no mercado do digital, porque a gente vê muito expert, né? Quem vende. Só que para esse cara chegar aqui e vender o curso dele, falar arrasta pra cima, saiba mais, existe uma equipe que trabalha para ele e com ele. Então, você pode tanto trabalhar na frente das câmeras vendendo o seu conteúdo, como pegar o seu conhecimento e ser um prestador de serviço dentro do marketing digital, o que também é muito interessante. Então, eu trabalho como copywriter também, então eu escrevo textos para as pessoas, para fazer esses lançamentos. E eu vejo que, assim, eu queria muito ter mais copywriters pra gente trocar ideia, pra falar assim, olha, eu fiz esse texto aqui, olha, vamos trocar aqui essa ideia. E é algo que ainda tá crescendo no Brasil. Então, tem muita oportunidade, tanto no mercado digital, para quem quer fazer transição para o mercado digital. Dá para trabalhar por trás das câmeras, dá para trabalhar vendendo o seu conteúdo ali, dando a sua cara. E também para quem quer usar o marketing digital para fazer essa transição de carreira. Então, começar a se colocar nas redes sociais, a falar mais sobre esse assunto, a escrever sobre esses assuntos, a fazer podcast sobre esses assuntos, olha que coisa, e fomentando esse processo. Então, não espera estar pronto para começar. Então, já mete bala. Só com a bota, parceiro. Então, Edlen, agora a gente vai partir para o encerramento do podcast. Queria agradecer, antes de mais nada, teu tempo, tua disponibilidade. Foi um papo muito legal. Gostei bastante. Me diverti. Também. E eu queria que tu deixasse aqui pra gente, é uma coisa que eu sempre faço, né? Uhum. E não vai ser diferente contigo. Ai, meu Deus. Eu costumo dizer que é pra deixar uma mensagem pra posteridade, né? Sobre o que você quer, Leve, sobre né? o que negócio você assim, pensa. tranquilo, posteridade. Mas no teu caso eu vou fazer uma pequena adaptação. Ok, obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão pisando neste momento na calçada do empreendedorismo. Legal. E as pessoas que querem botar os pés nessa calçada. O que você vai dizer para elas hoje? Aquela começa. Faça. Primeiro de tudo, eu queria muito te agradecer. Eu amo falar desse assunto. Então, assim, pudesse, eu ficava horas e horas aqui falando. Eu acho que é um assunto muito, muito rico. A gente pode aplicar na nossa vida prática, né? Tem muita coisa legal ali. E para quem quer empreender, a minha mensagem seria o seguinte, olha, primeiro de tudo, a gente falou aqui de autenticidade, né? Então, acredite em você, acredite nos seus projetos. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você testar. Para mim, o marketing, ele é uma ferramenta que ajuda as pessoas a expressarem seus dons para o mundo. É por isso que eu gosto tanto de marketing. Então, ele não é só sobre vender, ele não é só sobre um curso, ele é uma ferramenta para você conseguir colocar e expressar os seus dons para o mundo. Então, acredite nisso, né? Se você tem uma ideia, e se essa ideia tá ali te consumindo, se você não para de pensar nisso, aposte, comece, faça, se desprenda da ideia de perfeição, de acertar logo de primeira, mas teste e valide, porque a gente precisa de gente que arrisca. Né? A gente precisa aprender mais e ver mais essas pessoas e confia no seu potencial. E se precisar de ajuda no marketing, já sabe, né? Me segue nas redes sociais, a gente troca ideia. Ponto lindoso. Exatamente. E faz esse negócio dar certo. É isso. Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês podem acessar esse podcast no YouTube e na sua plataforma preferida de streaming. Curta, compartilhe, comente. Ativa o sininho. E aí, quem sabe, daqui a pouco a gente pode tomar mais um cafezinho. Pode ser? Olha, muito bom. Arrasou. Gosto. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. gente. Pode ser, com Saulo Maciel.